Só está com fome. Então, o pescador é quem? O próprio Cristo aqui na terra. E nós somos aqueles que buscam a vocação. Pode sentar. Deixa eu explicar. Ficou um lugar vago. Por quê? Na vocação, o que é vocação? Primeiro, vou fazer uma pergunta para vocês. Difícil. Qual é a primeira vocação que existe? Qual é a primeira vocação que nós somos chamados por Cristo? Pedro foi chamado para ser pescador. Vocês foram chamados para estar aqui na igreja. Foram chamados para dar um testemunho, um propósito na sua casa, na sua vida. Qual é a primeira vocação? Quem sabe? Nosso nome? Cristo. Sabe qual é a primeira vocação que Cristo vai chamar? Não sabe? Alguém sabe? Pode colocar aí, pode ir no braço. Alguém sabe? Qual é a primeira vocação que a gente chamar? Sem ela não tem nenhuma outra. Alguém sabe? Fala, filha. Batizado sim, mas batizado é um elemento sacramental, não é uma vocação em si. Mas tem uma vocação, está quase lá, mas não é batizado. Batizado é sacramento. Mas sem antes essa vocação, nós não podemos ser batizados. Qual é a primeira vocação nossa? Isso, a vida, assim, ó, salve de palma para ela. Pode fazer palma. A primeira vocação na igreja é a vida. Se a gente nascer, a gente não é padre. Se a gente nascer, a gente não é esposo. Se a gente nascer, a gente não pode casar. Não é verdade? Não é verdade? Se a gente nascer, a gente pode ser batizado. Não é verdade? Então, a primeira vocação que nós temos na igreja é a vida. Certo? Por isso, a vida deixa o batizado depois. O batizado, ele é um marco, mas sacramental. Ele não é uma vocação, entendeu? Então, a primeira vocação que nós temos é a vida. Então, através da vida, nós entregamos todos os nossos elementos. Né? Jesus fala no Salmo 8, Deus fala no Salmo 8, de modo particular para as crianças. Ele fala sobre o louvor, né? O louvor de uma criança que é dado pelo lado dos mais pequeninos, de criança que amamenta no peito de sua mãe. Ou seja, todos vocês que estão aqui como crianças, falam assim: aquele silêncio de falar comigo, Josimar. Jesus ama muito vocês. Ele ama o jeito que vocês falam, a alegria que vocês têm. E falar do jeito que vocês falam, sem espontâneo, sem muitas vezes a gente esquece a natureza da criança. Então esse salmo hoje, Deus fala no nosso coração hoje também, né? É um salmo belíssimo, porque a criança, para Deus, é algo mais puro, criança e idoso. Então ele fala também, né? Quem não está uma igreja assim, se verá comigo. Então é tão sério, vocês podem pedir na família de vocês também essa graça na vocação também. Como podemos pedir essa graça na vocação? Nós somos muito pequenininhos, né? Tem quantos anos vocês? 8 aninhos, né? Quem é mais novo de vocês aqui? Quem é mais doido? Olha, ele é mais nova. Tem 6 anos. Você lembra de Davi e Golias? Lembra? Sabe falar em Davi e Golias? Golias que era grandão, né? Davi era quem? Isso, Golias era o quê? Então, você lembra que Davi tinha uma missão, uma vocação, né? De se entregar, destruir o quê? O Golias. Mas só que quando ele foi chamado, o pai dele disse o quê? Não, vou botar meu filho mais forte, o mais velho, não o menorzinho, o que tem menos idade. Mas Deus não, Deus quis que fosse quem? Quem Deus quis que o pai dele colocasse para vencer Golias? Isso. E ele era mais pequenininho. Mas porque Jesus deu a graça a ele para que ele pudesse derrotar o Golias. Você lembra como é que o Golias foi derrotado? Estilingue? É isso? Foi certo ou errado? Estilingue. E nisso, quando ele derrota o Golias, bem grande, né? Deu a cabeça dele que ele caiu, ele derrotava todos os homens fortes, porque Jesus dá graça à vocação para nós. Desde pequeno, vocês têm que rezar sempre à noite pela vocação. Reza? Reza o quê? Fala aí.
reza na rua, às vezes esquece, ou só fica jogando futebol? Quando dá tempo ou fica no videogame? No Facebook, no WhatsApp? Nós muitas vezes esquecemos, estamos no WhatsApp direto, no Facebook, no Twitter, eu tenho tudo isso. Depois me adicionar, vai adicionar. Mas o mais importante é falar com isso. Porque no WhatsApp pode falhar um amigo, pode falhar uma pessoa, mas Deus nunca abaixa. Estou ficando velho, não estou escutando nada. Deus nunca está abaixo, estou escutando, estou ficando velho, gaguinho, cheio de cera no ouvido. Deus nunca. Isso. Então a vocação, primeira, nós aprendemos hoje, que é a vida, né? E toda vocação, ela desemboca uma finalidade. Eu quero saber se vocês sabem qual é a finalidade de toda vocação. Seja sacerdotal, do padre, que é o padre ali aqui. Eu que sou seminarista, estou estudando para ser um futuro sacerdote. Religiosa ou religiosa, eu vou falar no âmbito geral da vocação. Ou aquele consagrado, aquele que se doa totalmente para Cristo, né? Ou no casamento também. Tem os monges também. Tem aqueles que vivem de modo um pouco mais eremita. Papa Bento XVI, que é emérito, ele vive um pouco mais eremita, que é aquele que só vive num lugar reservado para rezar pelo povo. Isso tudo é muito importante, porque se uma pessoa que só foca na oração, ele só fica rezando num lugar reservado só para rezar, tem os monges que fazem. Então, ou seja, cada corpo, cada vocação tem um papel na igreja. Vocês que estão aqui, cada um de vocês vai ser chamado com uma vocação. Cabe a nós discernir com Deus a nossa vocação. Muitos de vocês vão casar, assim, se a igreja permitir, também se Deus permitir. Muitos de vocês podem até ser religioso ou religiosa, que aqui, eu não sei se aquela irmã foi daqui, a Lívia, né? Lívia que saiu daqui. É importante focalizar. Juliarte está no seminário, pode ser sacerdote. Isso é a igreja. Cada um de vocês são chamados para uma coisa. Porque o camarada quer ser padre, eu não consigo entender. Realmente, você não consegue entender, porque você tem outra vocação. Às vezes a gente critica o padre, ou quem vai casar, a gente quer muito ser aquilo que a gente quer. Ou seja, temos que sempre rezar para que Deus dê a graça para a nossa vocação. Que tem uma finalidade. Lembra? Eu falei que eu ontem para vocês qual é a finalidade? Eu quero saber qual é a finalidade da vocação. De todas as vocações que eu falei, vocês sabem qual é a finalidade da vocação? Vitória Mercedes. Qual é a finalidade da vocação? Você sabe? De sim ou não? Camila, sabe qual é a finalidade da vocação? Você aí atrás, sabe? Sabe qual é a finalidade da vocação? Tudo na vida tem uma finalidade. Até a morte tem uma finalidade. Você vai morrer, claro. Entendeu? Tudo na vida tem uma finalidade. A vocação também tem uma finalidade. Todas essas vocações que eu citei, vocês sabem qual é a finalidade? Sabe, filho? Se ele me tira a roda da escondida, sabe qual é a finalidade da vocação? Então eu posso revelar para vocês? Então, já que ninguém sabe, quer perguntar aos universitários, aos ativistas? Quer? Não quer? A vocação tem uma finalidade chamada santidade. Todos nós temos a finalidade de ser santo na vocação, seja no casamento, seja na vida consagrada, seja religioso ou religiosa, seja na vida sacerdotal, missionária. Então, a finalidade, o fim da nossa vida, que a gente teve na nossa vocação, é ser santo. Então, você já sabe qual é a finalidade da vocação. O padre ali, que está como padre, a finalidade é ser santo. A senhora é casada? A finalidade será ser santo na sua vocação. Muitos de vocês, que alguns de vocês mais velhos já namoram, que assim esperam na igreja, mais velhos que estão lá atrás para vocês, que assim esperam, vocês que estudam por enquanto, tem uma finalidade.